Reserve 1 minuto do seu tempo e assista esse vídeo. O líder não pode liderar apenas com palavras. As pessoas dão mais credibilidade no que elas veem você fazendo do que você falando. O líder na igreja deve ter bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Primeira carta de Timóteo 3:7. Não há muito que comentar aqui. A qualificação é praticamente autoexplicativa. A expressão dos de fora refere-se aos incrédulos, aqueles não convertidos. 1 Coríntios 5:12, 1 Carta a Tessalonicenses 4:12, 1 Carta a Pedro 2:12. É importante observar que a missão da igreja depende da boa reputação dos seus membros, especialmente seus líderes. Uma reputação ruim deixa o líder à mercê do opróbrio e laço do diabo. Há sempre gente disposta a falar contra os que servem a Deus, principalmente se eles derem motivos para isso. Por outro lado, é bom saber que mesmo os incrédulos estão dispostos a reconhecer o bom testemunho de pessoas que verdadeiramente vivem para Deus. Jesus disse: "E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Mateus 5:16. Como um líder na igreja pode provocar um impacto na comunidade em que vive, se ele não tiver uma boa reputação diante das pessoas? Mateus 5:48, Filipenses 2:15. O líder deve ter boa reputação entre os seus vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho, e não estar sob nenhuma reprovação por comportamentos anteriores, porque o diabo fará uso disso para enlaçar outros e operar neles uma aversão pela doutrina de Cristo pregada por aqueles que não tiverem um bom registro de vida. É bem sabido que Jesus nos purifica de todo pecado quando os confessamos arrependidos. Mesmo assim, os maus fazem mau uso deles para os seus intentos. Então, o testemunho do líder deve permanecer bem cuidado diante de todos. A igreja não deve ignorar a opinião dos de fora antes de reconhecer seus líderes publicamente. O opróbrio pode ser aquela reprovação que os de fora trazem sobre cristãos professos que desonram o cristianismo pela desobediência. Satanás usa tal opróbrio para apanhar as suas vítimas. Se o líder tiver uma reputação ofensiva para com o mundo não salvo, ele e a igreja inteira entrarão em opróbrio. Paulo declarou que tal opróbrio é uma armadilha colocada pelo diabo. Quando os líderes da igreja vivem de tal modo que os estranhos não salvos recusam escutar a mensagem deles, o diabo claramente atraiu os crentes para uma armadilha. Os cristãos têm que perceber que os incrédulos examinam as ações deles com um holofote à procura de falhas. O apelo de Paulo é para que líderes de igreja não deem nenhuma oportunidade genuína para que incrédulos os acusem. O líder precisa ser alguém irrepreensível não só dentro da igreja, mas também fora dela. As pessoas que o conhecem fora da igreja devem, como disse Calvino, reconhecer que ele é um bom homem, mesmo que não gostem dele e até nutram uma inimizade contra ele por causa do Evangelho.
Homens que são mal vistos pelas pessoas incrédulas, em seu caráter e comportamento, não servem para serem líderes na Igreja do Senhor.